Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar hoje a leitura de um texto de São Roberto Bellarmino, intitulado Os Tormentos do Inferno. Esse texto está na revista Permanência, número 269. Vamos experimentar, né? Talvez seja o primeiro texto que a gente lê e comenta desse grande santo renascentista, né? Que lutou contra as ideias renascentistas, lutou contra, bem no início, né? Contra as ideias distorcidas da ciência moderna. E aqui tem uma nota que nos informa que esse texto, São Roberto Bellarmino proferiu este sermão, é um sermão, né, dele, ante uma congregação cuja maioria esmagadora era de universitários católicos. Por isso não havia necessidade de ressalvar as observações com as óbvias advertências da teologia católica, que aqui estão entre chaves. A nota da edição original, né? Aqui é uma tradução, né, de um livro publicado, um livreto, né, publicado pela TAM Books em 1990. E a Permanência faz essa tradução, né? Vamos ao texto. Caríssimos irmãos, quando contemplo o início e o crescimento da religião de Cristo e recordo os sinais e prodígios do Redentor, duas coisas me parecem admiráveis e quase inacreditáveis. A primeira, que existam pessoas que se recusam a abraçar a Santíssima Fé. A segunda, que aqueles que a abraçam persistam no pecado. Muitas foram as predições dos profetas e quase unânime o consenso dos povos, e sem conta o número dos milagres, e imensa a esperança depositada em nossa fé. Fomentou-a a caridade, fixou-a a antiguidade, confirmou-a a sucessão dos bispos e, enfim, fortificou-a a autoridade da Igreja Católica Romana. Por isso, quem não se assombraria com o fato de que, desde o início da pregação da fé, ainda se encontrem pessoas para as quais a doutrina da Igreja Católica Romana é inconsistente. Pessoas essas que não temeram endossar os atos dos autores das novas seitas e, portanto, do mestre dos erros. Semelhantemente, como se é capaz de escutar que certos indivíduos acreditam na punição eterna para quem viole as leis de Deus, mas não se abismar que tais indivíduos, os que aderem a essa crença, não obstante pecam contra Deus com a mais descarada tranquilidade e audácia. Ora, se a certa hora a ninguém se permitisse meter os pés além dos portões da cidade, em razão de um édito do rei, sob pena de morte por enforcamento, quem haveria
de ser tão descuidado e negligente da própria segurança, a ponto de, à hora proibida e na presença de inúmeras testemunhas, aventurar-se a pôr o pé para além dos portões. Essa metáfora é muito boa, né? E se acaso, por um motivo qualquer, alguém o fizesse, não lhe invadiria mais tarde o medo, não apenas das testemunhas, mas também do portão, como se tal objeto estivesse cônscio do crime que se cometera? Por seu lado, estão todos os cristãos persuadidos de que Deus Onipotente proferiu uma sentença irrevogável, em cujo teor se lê que quem partisse desta vida culpado de violação grave, entre chaves aqui, à lei de Deus, como condenado que é, seria ligado às correntes eternas e sofreria tormentos inauditos e infindos, aqui também entre chaves, caso não se arrependesse dos pecados antes da morte. Então, essas expressões entre chaves, né, são partes da teologia católica que não precisava São Roberto Bellarmino enfatizar nesse sermão, né? Todavia, observamos dia após dia muitos que ofendem a Deus, sem que para isso sejam coagidos, instigados e muitas vezes até sem serem convencidos, mas por iniciativa própria, de boa vontade e com boa consciência. De certo, eles buscam as ocasiões de pecado, regozijam se as encontram, e se não, lamentam. Que haveríamos de apontar como causa disso? Então, aqui ele está raciocinando, né? No século XVI, XVII, século XVII, como que uma civilização católica, né, acreditando ainda no inferno, pudesse cometer esses delitos com a consciência tranquila, né, sabendo que existe o inferno. Caríssimos, parece-me que há 3 causas principais para que essa situação aconteça, né? Falta de meditação, ignorância e amor próprio, a última das quais os gregos, com maior propriedade e acerto, chamam de filáusia, amor próprio, né? A falta de meditação não é a menor das causas. Pelo contrário, talvez seja a principal razão porque o risco do tormento eterno, que está sempre a nos acossar a todos, não nos afasta do pecado. Falta de meditação, né? Para muitas pessoas não lhes falta a fé, mas antes a meditação atenta e diligente do que a fé propõe e ensina. Por isso acredito que empreenderia uma tarefa agradabilíssima a Deus e útil a vós, se hoje, como prometi no sermão anterior, eu lhes puxasse pela memória e exibisse diante dos vossos olhos o quão horrível, atroz e inexorável são as torturas que Deus preparou para a gente ímpia e perversa. Mas antes de falar dos tormentos do inferno, convém fazer algumas refutações, apoiadas em 2 elementos que mencionei há pouco. 3 são as causas principais pelas quais,
Mesmo abraçando a fé, as pessoas não se preocupam com as penas eternas, né? Segundo São Roberto Bellarmino. Falta de meditação, ignorância e amor próprio. De início, continuando aqui, porque ignoramos a gravidade e a magnitude do pecado, mal conseguimos acreditar nos tormentos infernais com que as Santas Escrituras admoestam os homens nefandos. Afirma Santo Agostinho nestes termos, abre aspas, para a razão humana, a pena eterna parece dura e injusta, pois que nesta enfermidade, na nossa enfermidade, né, da razão, carecemos do conhecimento da sabedoria pura e soberana, pela qual é possível sentir a grandeza da afronta cometida na prevaricação originária. Fecha aspas para Santo Agostinho. Se de fato entendêssemos a gravidade da falta, só com muita dificuldade alimentaríamos dúvidas acerca da severidade da pena. Gostariam de saber de mim a imensidão da gravidade do pecado? Caríssimos, é ele tão imenso que a consciência não consegue abarcá-lo, visto que sobrepuja as faculdades da alma humana e derrota a inteligência dos seres mortais. Será o pecado certamente um mal imenso e infinito, se medirmos a magnitude da ofensa com a medida da dignidade e da nobreza do ofendido, que são infinitas. Bem sabereis o perigo e a gravidade da doença do pecado, se a comparardes com a excelência e a dignidade do médico e dos remédios necessários para a cura. Quando ouvimos dizer que há uma pessoa tão doente que, insatisfeita com os médicos das redondezas, manda chamar cirurgiões de lugares distantes e estranhos, e que necessita de drogas preparadas a primor e com grande custo, então nos seria lícito a nós, que não somos médicos, afirmar que tal pessoa padece de uma enfermidade gravíssima. Que se há de pensar, pois, da doença do pecado, a qual nem a sabedoria, nem o gênio, nem o poder e nem as faculdades de todos os homens e de todos os anjos seriam capazes de curar? Se não descesse a mesma sabedoria do seio de Deus Pai e preparasse um remédio perfeito a partir do sangue do seu santíssimo corpo, de certo, a doença destruiria a humanidade inteira. Que belo texto, né, do São Roberto Bellarmino. Com essas alusões, né, metáforas que ele está fazendo aqui, né? Um remédio preparado, um remédio perfeito, preparado a partir do sangue de seu santíssimo corpo. Que beleza, né? Verdadeiramente, caríssimos, não tivesse eu outro argumento para demonstrar a gravidade do pecado, este só bastaria para persuadir todos os homens de que qualquer falta cometida contra Deus é um crime tão incomensurável que, ao considerar a pena devida à falta com muita justiça, poderíamos afirmar:
Abre aspas. Olhos ainda não viram, ouvidos ainda não ouviram, nem jamais penetrou em qualquer coração humano as torturas e tormentos que Deus tem preparado para aqueles que o ofenderam. Fecha aspas. Para que Deus, a própria sabedoria, porque Deus, a própria sabedoria, desejaria fazer-se homem, ser levado à cruz, morrer e destruir o reino do pecado, senão para derrotar o poder e o domínio de Satã, e se tornar ele mesmo o exterminador do pecado. Se por vezes meditássemos nestas coisas, não nos inclinaríamos ao pecado com tanta facilidade e teríamos uma opinião diferente das torturas do inferno. Mas voltemos às causas da persistência de nosso torpor. Então aqui ele apresenta o argumento, né, da infinita dignidade de Deus que é ofendida pelo nosso pecado, né? E é por isso que nós merecemos um inferno, né? Porque nós ofendemos uma dignidade infinita, dignidade e nobreza, né, de quem nós ofendemos, né? Caríssimos irmãos, é assombrosa a força persuasiva do amor, do maldito amor próprio. Ele é, por assim dizer, a persuasão encarnada. Essa alcoviteira, poderosa por natureza, é tão aduladora que com as suas manhas convence quase todas as pessoas a cortejarem a crença de que não sofrerão nenhuma pena ou, se a sofrerem, hão de ser breves e parcas, mesmo que vivam vidas desonestas e iníquas. Essa é a origem da opinião célebre entre alguns filósofos que, segundo Aristóteles, atribuem a si mesmos a excelência de seus feitos, esperando que o próximo lhes dê o crédito e admiração pela autoria deles, ao passo que atribuem a causas externas por toda sorte de crimes e injúrias que não raro cometem. Por isso, se agem bem, desejam recompensa, e se mal, o perdão da dívida. Um após o outro, os erros dessa raiz germinaram até na pena de escritores cristãos. Erros que Santo Agostinho enumera e refuta no livro 12 da Cidade de Deus. Havia quem acreditasse que não existem penas reservadas para católicos, mesmo para os de vida corrupta. Já outros de iniciativa própria deram o veredito de que não apenas os católicos, mas até os hereges, se tivessem sido outrora católicos, estariam dispensados da pena eterna. Isso na época de Santo Agostinho, hein? Outros ainda afirmaram que nem os católicos, nem os hereges, a que se conferisse o sacramento do batismo, padeceriam as torturas eternas. Há outros que, indo mais longe ainda,
conceberam que todos os homens, fossem cristãos, judeus ou pagãos, seriam salvos do julgamento final, quer pelos próprios méritos, quer pela intercessão e sufrágios de outrem. Já chegaram a existir pessoas que prometeram a esperança do perdão e a salvação eterna, não só aos homens, mas até aos demônios do inferno. Quem mais seria capaz de baralhar nestas pessoas o senso de compaixão e causar nelas a adesão a opiniões tão insensatas sobre as torturas do inferno, senão o amaldiçoado amor próprio? Assim sendo, não nos deve espantar que o amor próprio atualmente dissemine tais ideias entre indivíduos que só com lentidão e dificuldade compreendem que o perigo das insuportáveis torturas eternas também pairam sobre elas. Deveras, raciocina e diz entre si essa gente tola. Abre aspas. É claro que Deus não me teria resgatado a um preço tão alto, nem padecido tantos males aqui na terra, se ele planejasse me jogar eternamente na masmorra, por causa de uma simples blasfêmia ou outro crime qualquer. Fecha aspas. Veja, o São Roberto Bellarmino está falando, nesse último texto que eu li aqui, ó, das pessoas do tempo dele, né? Tá certo? Do tempo dele. Então, as pessoas do século XVII, né? Tá certo? Antes da Revolução Francesa, né? Depois da Revolução Luterana, mas antes da Revolução Francesa. Estão falando de pessoas que existiam no tempo dele, né? No tempo dele. E ele está explicitando os argumentos dessas pessoas tolas, que ele as chama de tolas. Então veja bem, hoje nós encontramos muito esse argumento, além de outros, né? É claro, olha o argumento, né? É claro que Deus não me teria resgatado a um preço tão alto, nem padecido tantos males aqui na terra, se ele planejasse me jogar eternamente na masmorra, por causa de uma simples blasfêmia ou outro crime qualquer. Então, essa pessoa que fala isso é um católico. Um ateu não falaria isso, não é? É claro que Deus não me teria resgatado a um preço tão alto. Então, essa pessoa é católica. Tá certo? Esse argumento, mudando as palavras, é um argumento que a gente encontra na boca de padres hoje em dia. Tá certo? Eu já ouvi, eu estou dizendo porque eu já ouvi de padres esse argumento. Tá certo? Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido, né? Pessoas tolas. Gente tola. Na expressão de São Roberto Bellarmino. Amor próprio, né? Em verdade, caríssimos irmãos, devemos nos insurgir contra essa opinião falsa e perniciosa e expor os frágeis fundamentos sobre que está assentada. Digamos que nosso rei venha a se afeiçoar de certo homem obscuro, regalá-lo com cargos públicos e, enfim, alçá-lo ao governo de uma bela e apresentada cidadela do seu império. Agora imaginemos que este tal conspire com inimigos contra o seu rei e lhes entregue a cidadela confiada aos cuidados dele. Se fosse o caso de que no curso dos acontecimentos
esse homem fosse capturado e levado à presença do rei, que pensais que faria com ele o rei? O fato de que um dia o rei tivesse afeição pelo traidor lhe impediria de pronunciar as penalidades estabelecidas para a traição? Certamente as penas seriam atrozes, e tanto mais quanto maiores os precedentes benefícios conferidos. Assim é conosco. Embora Deus nos tenha amado com amor sumo, enviado o seu Filho até nós, disposto que ele sofreria e padeceria muitas agonias para a nossa libertação, apesar de tudo isso, se desertássemos para o campo do inimigo e entregássemos as cidadelas da alma aos demônios, ele ainda nos puniria com tormentos eternos. Há alguém que ainda não ouviu a história do patriarca José? Venderam-lhe os seus irmãos como escravo, e quando lhe conduziram ao Egito, lá o comprou o mordomo do faraó, que passou a lhe querer bem, nomeou-o supervisor de toda a sua casa e lhe confiou a administração de todos os negócios. Porém, mal suspeitara que José houvesse seduzido a sua esposa e tivesse adulterado com ela. Não se contentara em lhe arrancar a dignidade da prefeitura da casa, mas o mandou lançar no mais pestilento dos calabouços. Que dizer dos anjos condenados? Não fora o príncipe dos demônios, outrora, o príncipe dos anjos? E como foi? Segundo ensinava São Gregório Magno, e bem antes dele Tertuliano, além de muitos outros escritores eclesiásticos, era ele o mais nobre e principal dos anjos, tanto assim que o grau da sua preeminência entre as obras de Deus passou a ser o de sua humilhação, desgraça e degradação. Donde na Sagrada Escritura é chamado de Lúcifer, Isaías 14:12. Também é chamado o principal entre as obras de Deus, Jó 40:14, ou o selo da semelhança de Deus, cheio de sabedoria e perfeito na beleza. Ezequiel 28:13. Dele ainda Ezequiel, abre aspas, teu vestido estava ornado de toda casta de pedras preciosas. Ezequiel 28:13. E ainda, abre aspas, no jardim de Deus não havia cedros mais altos do que ele. Ezequiel 31:8. E igualmente, tiveram dele emulação todas as árvores deliciosas que havia no jardim de Deus. Ezequiel 31:9. Então, se o maior e o mais sábio e eminente dos anjos foi expulso do paraíso, em razão do único pecado, e arremessado no abismo, que há de acontecer conosco, que nos apegamos ao lodo dos inúmeros pecados e nos indulgenciamos na benevolência e bondade de Deus? Como é possível fazer objeções a isso, se Deus afligiu não apenas os anjos, mas até o seu Filho, por causa dos pecados? Afligiu, né?
até o seu filho por causa dos pecados. Meus caros, Deus ama o seu filho verdadeiro e dileto acima de tudo, e ainda assim, quando ele carregou nos ombros todos os pecados e manifestou o desejo de satisfazer a ofensa deles, Deus o esmagou. E como apregoava o profeta Isaías, consumiu-o com sofrimentos, expressão entre aspas, né? Isaías 53:10. Deus o destinou para aflições e torturas que nunca nenhum ser humano provara nesta terra. Grande e implacável se mostrou o ódio de Deus contra o pecado, quando o Filho provou em si a vingança severíssima dos crimes alheios. Mas, abre aspas, se isso se faz no lenho verde, que se fará no seco. Fecha aspas, Lucas 23:31. Nosso Senhor foi adornado com as primícias da salvação e iluminado com toda a graça e beleza espiritual. Se a raiva de Deus, incitada por crimes alheios, o vergastou com a chama da paixão, de modo a reduzi-lo ao, abre aspas, último dos homens, um homem de dores, Isaías 53:3, que se fará com a madeira seca, isto é, com os seres humanos desprovidos do orvalho da graça e da virtude. Ao que irá reduzi-los a fornalha do inferno, inflamada por tantos crimes, ultrajes e transgressões? Porque as coisas são assim, meus caros, não devemos sequer pensar em duvidar de que os castigos do inferno são insuportáveis e inenarráveis. Então, veja a construção, né, do raciocínio do São Roberto Bellarmino nesse sermão, né? Ele coloca 3 razões, né? E aqui ele está falando do amor próprio. 3 razões pelas quais as pessoas se esquecem ou relativizam ou amenizam, ou mesmo não acreditam, né, nas penas do inferno, né? Falta de meditação, ignorância e amor próprio, né? Então, ele está tentando sanar nesse sermão, né? Ou pelo menos indicar nesse sermão a cura para essas coisas nossas, né? Tá certo? Entretanto, parece que escuto uma voz a se levantar e objetar-me. Abre aspas. Já alguém retornou do inferno e confirmou que tais coisas são verdades? Fecha aspas. Essa pergunta é a mesma que se faz, né? Monsenhor de Seguir no livro que a gente acabou de ler, né? Ah, pergunta tola. Tanto mais temível é esse calabouço, justamente porque jamais ninguém conseguiu sair de lá. Se alguém retornasse do inferno, todos depositariam a esperança em tal retorno. Como de lá nunca ninguém voltou, isso só prova que o inferno é um poço profundíssimo, de onde não há saída possível. Isso parece interessante aqui, né? Porque o Monsenhor de Seguir, ele
ele coloca alguns exemplos, tá certo? De pessoas. Se vocês notarem os exemplos do Monsieur de Seguir, do médico de Paris que morreu e foi o médico famoso, né, em Paris, e foi a igreja então foi celebrar a missa de Requiem dele, né, e ele ao longo da celebração, né, que também inclusive teve que ser interrompida e depois continuada, né, ele tecnicamente ele não voltou do inferno, né? Ele só avisou para as pessoas que ele estava condenado, né? A partir do juízo particular, né? Ele estava na porta do inferno, né? O outro exemplo que ele deu é da própria família dele, né? Eu estou lembrando aqui de memória, da própria família dele, de um avô, de um ancestral dele que fez uma aposta ou um acordo com um amigo de que o primeiro que morresse voltava e falava, enfim, sobre como que era a situação, né? E o amigo desse parente do Monsenhor de Seguir morreu, e logo que ele morreu, ele apareceu pro amigo em chamas, enfim. Outro exemplo que me ocorre aqui é daquela madre, não é, que gravou sua mão, né, na porta do convento. A madre estava no purgatório, não era no inferno, né? Mas todos esses exemplos não é exatamente de volta do inferno, né? É de alguém que já está indo para lá e avisa alguém, né? Então, tecnicamente, o Monsenhor de Seguir está certo, né? Nós vamos ler a Carta do Além, se der tempo, e nós vamos discutir essa questão mais especificamente aqui, né? Mas eu queria terminar a leitura aqui, nesse ponto, com uma observação, né? Veja que esse sermão, eu não tenho a data desse sermão, né? Quando é que foi proferido esse sermão? Mas note que São Roberto Bellarmino escreve muito bem, né? Eu imagino ele pregando, né? Ele nesse lugar, né? Falando para as pessoas, né? E esse sermão, ele já de cara nos coloca que essa questão do inferno, essa vontade de não acreditar no inferno, ela é muito antiga, né? Ela é muito antiga. Ele cita aqui Santo Agostinho, já lutando contra essa questão, né? E eles não vivem nesse nosso tempo, né? O nosso tempo está muito mais complicado, né? Porque a própria igreja esqueceu dessa realidade, né? Nossa, do inferno. Mas como isso é tão antigo assim, nós podemos supor que isso pertence a nós de forma muito particular aos seres humanos, né? É quase que uma segunda natureza através do amor próprio, né? Através do amor próprio, porque o amor próprio ele atinge a nós em todos as eras, né? Em todas as épocas da civilização. Eu não sei se eu vou recuperar aqui a forma com que ele
Ele fala assim do amor próprio. Caríssimos irmãos, é assombrosa a força persuasiva do amor, do maldito amor próprio. Ele é, por assim dizer, a persuasão encarnada, essa alcoviteira, poderosa por natureza, é tão aduladora que, com suas manhas, convence quase todas as pessoas a cortejarem a crença de que não sofrerão nenhuma pena, ou se a sofrerem, hão de ser breves e parcas, mesmo que vivam vidas desonestas e iníquas. Então, alcoviteira, né? Então, por que isso é tão forte em nós? Fica mais grave ainda qualquer afirmação de autoridades eclesiásticas num sentido de amenizar a ideia do inferno na nossa cabeça. Né? Por isso é tão lamentável esses comentários atuais, né, sobre esse tema vindo de fontes tão altas, né, no clero, tá certo? Porque nós já temos a tendência de não acreditar nisso. Quando a gente vê uma pessoa em alta posição na igreja, relativizando, dizendo, enfim, que não é assim, que não é tão grave, ou que está vazio, ou que nem existe, o amor próprio toma conta, não é? Das pessoas. E veja que o quanto de mal pode fazer um simples comentário na vida de milhões e milhões de católicos no mundo, né? Que podem ser completamente desviados da sã doutrina e encaminhados para o inferno, né? Então, eu gostaria agora de ouvir as observações ou comentários, se houverem. Ô, Ana Paula, meu comentário é rápido. Professor, a gente não pode, acho que para o bem da nossa alma, também nos eximir do fato de que a gente acaba adotando esse discurso ou aceitando muito facilmente esse discurso. Esse discurso não, essa atenuação. Uhum. Nós aceitamos isso porque é muito mais fácil viver assim, né, professor? Por mais que dentro da gente, ao longo da vida católica e do afastamento da igreja, que isso eu acho assim, houve uma lacuna, na vida de cada um sempre há uma lacuna, um afastamento, são as pessoas têm os seus momentos de queda, né? O senhor foi falando, eu lembrei muito do meu drama com meus filhos, de não falar do inferno, e eu não falei. Né? A gente atenua porque há hoje uma tendência que a gente sabe, eu falo, psicologismo, né? Essa Pode causar neurose. neurose, trauma. Então, assim, você tem que ser uma pessoa muito forte para passar por cima disso, para enfrentar. Mas, no fundo, quem está vendo que você está falando alguma coisa com seu filho, quando você está colocando ele na cama, você reza com ele um Pai Nosso, uma Ave Maria, e, nossa, eu vejo assim como foi salutar para a minha infância ouvir, assim, Papai do Céu está vendo, inferno, quer dizer, claro que isso é muito salutar,
Isso são freios, Você nem né? precisa explicar para a criança detalhes sobre o inferno. É, Você precisa falar que existe e você está pedindo para o Papai do Céu para não ir para lá. é. Então, em suma, o que eu queria dizer é que assim, nós temos realmente uma doutrina estraçalhada aí na boca dos padres, mas também que não sejamos assim muito indulgentes conosco, né? É. Porque de alguma forma não, é muito mais fácil aderir a isso do que enfrentar essa situação, que parece que é óbvia, né? Porque a gente está sempre invocando onde que foi parar o Hitler, o Voltaire, não sei o quê, mas nós, os santinhos, nós somos Ah, muito bons. nós somos preservados. Isso, Uhum. esse amor próprio é uma coisa impressionante. Uhum. É isso, professor, Isso que eu mesmo, queria Cristina. dizer. Isso mesmo. Nós estamos no mesmo barco, né? É aquela velha história, né, Cristina? É, nós somos os católicos tradicionais, nós não fazemos isso ou aquilo, nós lemos São Tomás e não sei mais que, etc. Os outros estão lá perdidos. Nós somos tão atacados por todas essas coisas, tal como todo mundo, né? Eu costumo dizer que a gente, né, enfim, nós acordamos protestante, modernista, freudianos. Ao longo do dia a gente vai tentando estudar, meditar para dormir católico. Todos nós somos assim. Não tem jeito de você. Não há possibilidade de você pairar sobre a civilização na qual você vive. Não há essa possibilidade. Há a possibilidade de lutar contra tudo isso sempre, todos os dias. Mas pairar sobre a civilização, achar que você. Não tem jeito. Isso mesmo que você falou. Mas o Felipe está com a mão levantada aí. Vamos lá. A Cristina lembrou bem, né, com relação a essa barreira do inferno. Eu lembro que quando eu comecei a falar disso com os meus filhos, eu vi essa resistência assim bem, bem forte, mas muito forte. E também está relacionada com o que a Cristina falou, né, questão. Ah, vai. Ah, podemos falar. Bom, o senhor fala das três principais causas, né, da gente não acreditar no inferno: a falta de meditação, o amor próprio e o terceiro, eu não me lembro, É ignorância. a ignorância. Então, pelo que eu entendi, o senhor me corrige, tudo isso está relacionado, está abaixo do orgulho, que é o principal pecado. Ora, se a gente faz a meditação, é um ato de humildade. Se a gente, o amor próprio é o próprio orgulho, né? Então, isso está. Então é isso que eu ia falar, é que depois que a Cristina comentou e o senhor comentou, me veio um monte de outras coisas na cabeça, mas vamos ficar só nisso mesmo, para tentar compreender melhor. Não, é isso mesmo. O amor próprio é um dos aspectos práticos, né, do orgulho em ato, né? Enfim, essa auto-indulgência que nós temos conosco, né? De achar que as coisas podem acontecer com os outros, mas com a gente não vai acontecer, né? A gente merece sempre o perdão e a gente merece sempre os elogios pelas coisas que a gente faz, porque nós fazemos por mérito próprio, né? Então é o aspecto mesmo do orgulho, né? Agora, a meditação, né? É isso, quer dizer, é aquela prática que praticamente desapareceu, né, do universo católico, que é a oração mental, né? Ele põe aqui como remédio para isso.
fazer meditações sobre o inferno, né? Que é uma coisa que se nós seguimos uma linha, por exemplo, de Santo Afonso de meditação, a gente vai fazer muitas vezes essa meditação ao longo do ano, né? Meditar sobre o inferno, sobre nós no inferno, sobre a possibilidade de irmos para o inferno. Isso não vai acabar, mas vai diminuir muito o efeito do amor próprio sobre a nossa alma. Né? E só me ocorreu um pensamento aqui. Quando a gente estava falando aí, a Cristina comentou sobre ela falar com os filhos. Ora, eu estou falando com meus filhos e todos eles gostam, eu vejo o interesse deles por esse assunto, mas especialmente a Laura, ela gosta muito de ouvir, ela fica me perguntando, ela pega as ilustrações e ela fica perguntando, por exemplo, tem aquela capa do livro do Sidney, Cosmogonia da Desordem, tem o diabo ali com o olho no bumbum, ela fala, papai, tem o olho no bumbum? Eu falei, porque ele enxerga de todos os lados, a gente não dá conta, ele é muito inteligente, ele tem o olho no bumbum, porque ele aí está querendo dizer que ele enxerga de todos os lados. Aí ela vê uma outra imagem, ela fica perguntando, então, é também verdade que eles, as crianças, têm, por estar voltados à verdade, né? A gente fala a verdade, a criança se atenta, eles gostam muito disso, de ouvir isso. Se você falar de forma adequada para a criança, ela vai criando aquela noção de que o inferno é uma realidade. E essa é a boa noção. À medida que eles forem crescendo, você pode falar de mais coisas a respeito do inferno, não é? Mas há formas de falar sobre o inferno para criança que elas podem absorver completamente e conviver com isso ao longo da vida delas toda, né? Certo? É muito. Tem uma historinha que o senhor contou lá do tesouro da juventude, que fala lá de um padre que fez um pacto com o diabo e construiu uma grande catedral, mas aí o diabo cobrou dele, a primeira alma que entrar aí, a primeira pessoa que entrar aí, a alma é minha, beleza. Aí entrou um cachorro, aí o padre falou assim, tá aí, a alma tá sua. Aí eu conto, eles ficam doidos, eles gostam demais, quer dizer, uma forma adequada, né, de falar. Você vai falando. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem que usar todos os artifícios, né? E a igreja, ela é sábia, ela já tem isso. Essas historinhas, esse catecismo de criança, nós estamos aqui falando para um catequista, que é o Márcio. Existem formas de você falar sobre todas as verdades católicas para criança. Não precisa omitir nada. Né? Claro que depende a profundidade, os detalhes que você vai entrar em cada uma dessas coisas, depende da idade da criança, né? Obviamente. Mas a Ana Paula, Cristina. Eu acho tão interessante, assim, eu fico tão feliz de ver quando, né, o Felipe se dedicando, né? A gente vê que os pais de hoje se dedicam a ensinar as crianças as verdades da fé católica. Isso é muito acalentador. Eu lembrei, enquanto ele falava, que eu primeiro coloquei o meu filho mais velho na catequese do colégio católico. E na primeira comunhão, confiei demais nisso, né? O colégio católico supriria as minhas deficiências. Já na primeira comunhão dele, eu fiquei muito assustada com a confusão, com a bagunça, sabe? De todo mundo, dos pais, das crianças. Então, na minha filha mais nova, eu levei. Eu acho que nem vale a pena ficar falando de qual igreja e tal, mas é uma paróquia de infância. Eu coloquei minha filha e minha filhada, porque ficava mais fácil, né, combinar com meu cunhado de buscar essas coisas. E um dia, a gente estava se aproximando da Páscoa, eu cheguei um pouco mais cedo para buscá-las.
e eu vi lá eles queimando papeizinhos numa tigela de barro. E aí eu perguntei, mas o que está acontecendo? Não, nós estamos aqui queimando as coisas ruins. O professor, como se fosse uma cerimônia budista. É um ritual. As coisas ruins. É. Essas coisas ruins, sabe lá se a criança toma por pecado. Bom, claro que eu tirei e levei para a catequese da missa tridentina que eu frequentava. Mas o senhor veja bem como que nós pisamos em ovos nesses tempos, É. que você tem medo. Eu lembro de pessoas falarem comigo assim, mas porque eu frequentava a missa tridentina, mas e a sua família? Quer dizer, a sua família não te acha doida, não? Ou a sua família te suporta? Ou as pessoas aguentam você desse jeito que você é? Olha, professor, também não estou atenuando, não, porque falando assim, ai, coitado de mim, não sei o quê, não sei o quê. Porque com essas coisas você não brinca. É isso que Não eu brinco. usou uma palavra que eu acho perfeita: autoindulgência. É. Nós somos autoindulgentes. Isso é um vício de existência, não é? É. E o tempo implacável que nós estamos vivendo, ele nos educa para um modo de ser que é um modo de ser que vai nos fazer perder. É Vai. simples assim. Vai nos fazer ir pro inferno. É isso mesmo. É. Sem dó nem piedade. E é muito, muito triste. Por isso é tão importante, né? Falar sobre essas coisas. Para não para os outros, mas para nós mesmos, né? Porque o amor próprio é um companheiro permanente, né? Do ser humano. Infelizmente, né? Somos feridos pelo pecado original, enfim. Mais alguma. Eu só ia falar o seguinte, professor, porque o senhor manifestou aí a tristeza do senhor em relação a afirmações que o clero faz, né? Uhum. Que tiram o inferno da doutrina, apartam, né? Os fiéis dessa doutrina do inferno. E aí eu só fico pensando o seguinte, só consigo pensar que essas pessoas, esse clero que faz isso, não é católico. Por quê? Porque eles não têm, eu fico pensando que eles não têm a menor ideia do tamanho da responsabilidade que eles têm e do quanto eles estão colocando a própria alma em risco. Se não fosse pensar nem nas pessoas que eles conduzem, mas só de uma maneira indireta, vamos dizer assim, porque quando eles afirmam coisas contrárias à existência do inferno, eles estão levando um monte de gente junto de si. Para lá. Exatamente. É. É um risco enorme disso, né? E como Deus diz que aqueles que mais foi dado, mais será cobrado, o tamanho, o volume da responsabilidade deles é tal, e eles não fazem a menor ideia disso. Então só consigo pensar que eles realmente não são mais católicos. É isso mesmo. Não é porque o senhor veja bem, São Roberto Bellarmino disse que a meditação, a falta de meditação não é a menor das faltas, não é? Justamente porque os livros desses grandes santos estão escritos, Então. né? E hoje em dia, coisa que a gente não pode nem estar cobrando, o que eu penso assim dos meus pais, né, que ambos estão com mais de 80 anos, é que antes não havia tanto acesso
né, as coisas para se ler, para se informar como hoje, não é mesmo? Mas hoje não tem mais essa desculpa, porque as coisas estão aí facilmente acessíveis, né? Livros que às vezes a pessoa talvez não tenha nem dinheiro para comprar, mas que estão abertas na internet, né? Tem muita gente comentando muita coisa também, né? Boa, né? Que eu digo na internet. Pois é, e aí São Roberto Bellarmino vem e fala a respeito da meditação. E ontem, né, na última leitura do Monsenhor de Seguir, o primeiro dos pontos que o Monsenhor de Seguir colocou foi que a gente deve começar e terminar o dia com uma oração profunda e com um tempo de meditação. Ué. Né? Então, assim, porque se você pega um livro, né, um texto como esse aqui, do São Roberto Bellarmino, que nem é um livro, né? É um sermão, né? proferido. É um sermão. Pois é. E a pessoa medita sobre isso, porque eu já, algumas vezes, eu tentei, foi com uma mesma pessoa, argumentar com ela usando frases de Nosso Senhor Jesus Cristo que estão lá no Evangelho de Mateus. E a pessoa me refuta. Ela refuta dizendo que o padre do concílio disse isso e aquilo. Pronto. Eu agora nem tento mais argumentar, porque se Nosso Senhor Jesus Cristo não tem força para fazer a cabeça, essa pessoa está mais crendo no padre do cursilho, porque ela achou aquilo ali confortável, né? Autoindulgência, né? Autoindulgência. A gente volta de novo para o mesmo lugar. Então, assim, quer dizer, um mínimo de meditação, e que eu queria até, voltando um pouco ao Monsenhor de Seguir, falei, gente, Monsenhor de Seguir foi, assim, esse texto dele foi maravilhoso, porque ele explicou o inferno, ele disse como que as pessoas fazem para ir para lá, né? E depois ele deu pontos para que a gente procure não ir para lá. E pontos que não é assim, não é igual aqueles médicos de internet que vêm e falam, existe uma solução natural para o seu mal, mas você vai ter que ir lá no pé da Serra da Piedade, à meia-noite, numa lua cheia, assim, assada, e buscar aquela coisa dificílima. Não, ele deu todos os pontos que o Monsenhor de Seguir deixou para nós ontem, né? E são coisas absolutamente possíveis de se cumprir no nosso dia a dia. Factíveis, Eu achei isso fantástico. E mais, né, professor? Ele não nos sonegou informações. Ele mesmo disse, eu coloquei aqui tudo que eu sei sobre esse assunto. Então, assim, é fantástico isso, né? E se as pessoas parassem um pouquinho para meditar isso, né? Meditar essas coisas com esse olhar que esses santos deixaram essas coisas escritas, não tem jeito, professor. Por isso que é tão difícil a gente tentar imaginar que até pessoas como nós, e eu acho que, né, que eu sempre digo que eu tenho um grau de analfabetismo funcional, porque tem coisas que eu não entendo quando eu leio, mas tem coisas tem santos que são maravilhosos, porque eles colocam as coisas numa linguagem muito simples. Então, até pessoas como eu, assim, conseguem meditar um pouco e chegar a conclusão de que não é possível que o inferno não exista. Exatamente. Então, aí você tem que ver que é mesmo muita má vontade, e que figura de autoridade foi essa, da qual Lúcifer usou para fazer com que tantas pessoas se desvirtuassem. É isso que eu queria falar. Você falou tudo. Você imagina, é o seguinte, pessoas que falam, né, sobre o inferno de forma atenuante, que, enfim, até recentemente o Papa mencionou alguma coisa sobre isso, a frase última
do Papa como referência ao inferno, né? Sei lá se foi numa entrevista, sei lá se foi aonde que ele falou. Ele fala que gostaria que ninguém estivesse lá, né? Ou que ninguém fosse para lá. Você veja como é perverso esse comentário, né? Ele está querendo dizer que as pessoas que ofenderam a Deus, pessoas ímpias, pessoas pecadoras, que morressem em estado lastimável, não fosse para o inferno. Ou seja, que deformação é essa, né? Pessoas que ofenderam uma dignidade e nobreza infinitas de Deus, de forma recorrente, de forma que, enfim, gostaria que ninguém fosse para lá. Como assim? Que misericórdia é essa, né? E muito provavelmente as pessoas que fazem esses comentários acham que estão sendo caridosas, esquecendo que caridade é o amor a Deus. Então, que amor a Deus é esse? Que você acha que uma pessoa que ofenda a Deus durante a vida, muitas vezes, sem nenhum tipo de arrependimento, possa estar fora da justiça de Deus? Que caridade é essa, né? Mas enfim, é realmente lastimável, né? Agora, o Monsenhor de Seguir, eu já fiz muitos elogios, sou um fã incondicional do Monsenhor de Seguir, já li vários livros dele, um deles aqui, quer dizer, dois deles aqui, né, o Inferno e depois aquele da Fé Perante a Ciência, e sempre recomendo todos os livros dele. Enfim, é de uma clareza, de uma completude, né? A obra dele é completa. Ele, embora pequena, ela tem tudo ali, né? E, enfim. O professor, só voltando ao Papa, né? A gente poderia desejar que o inferno estivesse vazio porque não houvessem pessoas que ofendessem Deus. Aí sim. A ponto de ir para lá. Sim. Não é mesmo? Sim. Mas sabendo que não é assim, né? Aí você pensa assim, gente, quem é esse homem? Quem é esse? Como pode ter passado, né, na cabeça dele Quem é? Porque ele é o representante máximo de um clero que não acredita mais. Não. Então, assim, ele está no posto mais alto da igreja, e aí a gente pensa, porque isso me causa uma estranheza, professor? Eu fico pensando, quem é esse homem? De onde ele veio? Sabe? Como ele foi formado? Que força ele vai para lá, sabe? Eu fico pensando mesmo nisso, porque é muito estranho. É muito estranho. É muito doloroso. É muito doloroso. E falar dele também é muito doloroso para nós, né? Sim. Mas assim. Mas a gente não pode fingir que não está vendo, né, não. professor? Não tem jeito de desver, né? Não. Não tem jeito de desver. E é preciso ver que tem erro. A gente não seguir, porque como uma figura de autoridade que ele né, ocupando esse posto altíssimo, ele tem uma força enorme. Ele arrasta a gente com ele. E a gente tem que estar muito atento. E por mais que não tenha nenhuma autoridade essa fala dele, eu acho que foi numa entrevista ou em algum bate-papo de corredor de Vaticano, etc, etc, não tem nenhuma autoridade, né? Mas influencia profundamente as pessoas. Poxa, o Papa falou, olha lá. Isso, misturado com um amor próprio, já desenvolvido na nossa alma, isso aí vai levar todo mundo a esbórnia, né? Eu não
É um negócio tão lamentável que, assim, você vê, né? Na Renascença, do São Roberto Bellarmino, a igreja ainda era forte, a igreja ainda falava as verdades. E ele identifica tanta gente que não acredita no inferno, tanta gente que tem uma ideia amenizada do inferno, e por isso ele está fazendo um sermão sobre isso, né? Imagina então hoje, né? Como que enfim. E, professor, voltando um pouco à questão para nós, o senhor pensa assim, que eu fui pensando assim, gente, por que Deus me poupou disso? Nos poupou aqui, né? Por algum motivo, ele vem nos poupando de ter mergulhado no erro a ponto Eu de não não consegui perceber. sair, né? Exatamente. Hum. Né? Olha o tamanho, e aí a gente pensar da mesma maneira, né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, que nós temos daqui até o fim da nossa vida, nos mantermos fiéis a esse pensamento. Ah, essa graça. Exatamente, essa graça, que é graça. É. Né? Por que ele nos deu essa graça? Talvez a gente só entenda depois da nossa morte. Nós temos que estar à altura da graça que nós recebemos. Exatamente. Olha o tamanho disso. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma forma de recusar a graça é você não estar à altura da graça recebida. E a recusa da graça é um pecado gravíssimo. Né? Enfim. O inferno traz. A meditação sobre o inferno traz tantas dimensões, né, de raciocínio e reflexão que é muito salutar, né? Inclusive nessa época de Quaresma é muito salutar a gente conversar sobre isso, né? Então, gente, eu estou aqui no meio do sermão, na página da revista. Nós estamos aqui no início da página 53 da edição 269 da revista Permanência, tá certo? Deus lhes pague a presença, os comentários. Professor. Opa, Felipe. Deixa eu só estender um pouquinho, porque hoje é sexta-feira, né? Merece. Não, claro. Não, eu acho que me ajuda muito a ouvir esses comentários. Por exemplo, a Ana Paula, ela está mostrando aí a indignação dela, e ao mesmo tempo ela é a boa nova, né? Ou seja, ela está recebendo a verdade, e ela fica eu estou falando por mim, né? A gente fica indignado com relação. A pessoa não está vendo isso, não. Olha o que São Bellarmino falou, olha o que Monsenhor está falando, Monsenhor da Seguir, olha o que a igreja está falando, como é que vocês não veem isso? Então a gente chega naquele ímpeto de querer converter, né? Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Para a gente não marretar, né? Mas também outro ponto que eu gostei de ouvir foi essa noção de que as coisas estão erradas e que a gente tem que se precaver, ter consciência disso, né? É isso, então. Não, é isso mesmo, Felipe. Assim, nós temos que sempre fazer o que a gente pode, né? Em cada um dos assuntos que a gente trata aqui, a gente sempre faz o que a gente pode, que está dentro da nossa capacidade, né? Então, no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos meditando agora sobre o inferno, né? Com algumas leituras, né? E é isso mesmo. As meditações são longas, são vagarosas. Cada um de nós vai ter as suas percepções, segundo
o que Deus quer da gente, né? Mas pelo menos a gente está apresentando textos, né? O texto conhecido, não estamos descobrindo a roda aqui não, mas textos que são bons para esse tipo de reflexão, né? E enfim, é como a Ana Paula falou, hoje o mercado editorial brasileiro ele já oferece uma gama enorme de livros que podem nos ajudar muito, né, na nossa vida católica, né? Então, exatamente colhendo, né, no mercado editorial que nós temos no Brasil, né, é que a gente tem feito essas escolhas, né, de leituras, etc, né? Estamos lendo uma revista que está sendo impressa, as pessoas interessadas podem assinar. Livros que estão aí nas prateleiras das livrarias, que todo mundo pode comprar, né? Então, não é, e a Ana Paula fala muito bem isso, né? Não é por falta de fontes hoje em português, com traduções muito boas, às vezes não tanto, mas a maior parte que a gente lê aqui tem traduções boas, e não é por falta disso que a gente não possa, nós não podemos alegar isso, né? Não, é porque não tem. Antes não tinha, há 20, 30 anos atrás, você só encontrava isso aqui em inglês, em francês, em italiano. Essas fontes não eram acessíveis. Hoje são, né? E a gente está aproveitando isso para nos edificar, né? Esse é o objetivo aqui, né? Mais algum comentário, alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Roberto Bellarmino, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.